Do maná do céu para você. Boa tarde. O maná de hoje, não há nada melhor. Eu vou estar lendo lá em Êxodo 2:9. Se você puder pegar a sua Bíblia para estar acompanhando a leitura, é muito importante. Vamos lá? O 2 fala do nascimento e da educação de Moisés. Eu vou estar lendo o versículo 9. Então lhe disse a filha de Faraó: leva este menino e cria-mo, a pagar-te-ei o teu salário. A mulher tomou o menino e o criou. Quando hoje pela manhã o Espírito Santo me falou, não há nada melhor, ele falou nada, nada é nada. E aí eu fiquei pensando, é muito forte, porque ele está dizendo assim, não é nada, não é coisas, não é ninguém melhor que Jesus na nossa vida, que a presença. Esses dias ele já tem ministrado sobre a presença, da gente estar com a presença. E quando ele me levou a meditar nesse versículo, falando, né, que lembra de Moisés? Ele foi deixado, aí a filha de Faraó pegou ele para criar, só que aí ele começou a chorar, mandou chamar a mãe, ou seja, voltou para o colo da mãe. E aí, quando o Senhor começou a falar meu coração, me lembrou do meu processo, porque e vivendo tudo, né, que eu estou vivendo hoje, é o Senhor me falando e reforçando nesse dia de hoje, dizendo, ó, não há nada melhor. E aí eu pude lembrar um pouco, porque quando eu, né, estava nos caminhos que não agradavam o Senhor, falando do Senhor, mas eu não vivia com a intimidade, com a presença do Senhor. Então é como se eu tivesse, né, fora. Mas aí agora voltando, né, porque fala, voltou pro colo da mãe, ou seja, voltou pro início, né? Ele voltou para quem? Para a mãe dele. Ele ia ser cuidado com a mãe dele, deixou ele, né? Mas lembra que eu já contei da história dele aqui, que a mãe dele, né, ficou com medo de matar, que eles iam matar ele, então ela pegou e deixou lá na beira do rio, né? E aí a filha de Faraó ia cuidar dele, mas ele começou a chorar tanto e voltou para a origem. E assim o Senhor faz nas nossas vidas também, nos leva para a origem. Só que quando leva para a origem, olha para você ver que tremendo isso, porque ela ainda vai até ganhar um salário para ela cuidar do próprio filho dela. Só que quando o Senhor, e aqui traz, né, nada melhor que o colo da mãe, né? Porque quando ele começou a chorar, a filha de Faraó lá, ela não aguentou o choro dele e falou: leva para mãe, tem que levar para mãe. Ainda paga um salário, tipo, né? Então, assim, e aqui o Senhor falando do quê? Nada melhor que o colo da mãe, nada melhor que o colo do nosso pai. Porque quando ele falou hoje para mim, não há nada melhor, ele está dizendo, não há nada melhor que Jesus. E aí, né, quando o Senhor começou a ministrar isso hoje no meu coração, me lembrando que, porque hoje a gente fala assim, né, não há nada melhor que Jesus, é muito fácil, mas hoje o Senhor está querendo nos alertar se a gente não está colocando algo e achando que é melhor que ele. E também falando para a gente, tudo que a gente vai viver nesse dia, né, e trazendo para nossas vidas, isso até a eternidade. Lembrar que não há nada melhor que Jesus na nossa vida, porque é Ele que nos guia, é Ele que nos dá o sustento, é Ele que nos dá saúde, é Ele que nos dá o fôlego de vida, é Ele que nos dá força para a gente viver tudo que a gente precisa viver no dia, né? As tribulações, as lutas, é Ele que nos dá o entendimento, é Ele que nos dá a sabedoria, é Ele que provê tudo. Então, quando Ele falou nada, nada é nada. Então, assim, é dizendo, não tem mesmo. E aí, quando ele falou, não há nada melhor, lembra? E aí eu lembrei daquele versículo que fala muito ao meu coração. Melhor é o fim do que o começo. E quando finaliza, né? Não há nada melhor. Quem que é o melhor? É Jesus, nosso Pai, que cuida, o que nos ama incondicionalmente, mesmo nas nossas falhas, mesmo a gente se afastando dele, a gente volta para os braços dele, ele recebe a gente com todo amor, nos ama, nos dá carinho, e depois ainda nos abençoa muito mais do que a gente imagina, porque quando eu parei para meditar nesse versículo falando, né, que levou para o braço da mãe, né, de Moisés, ainda ia pagar um salário para ela. Ou seja, Deus dá muito mais do que a gente imagina. Então o Senhor está falando hoje assim, né? Eu fiquei muito maravilhada porque era o Senhor me dizendo assim, ó, reforçando, não há nada melhor que o nosso Pai, Jesus, que cuida, né? Então, e também falando assim, tipo, dá uma olhada, vê se você não está colocando nada, porque foi uma hora que eu parei para pensar assim, se eu não estou colocando, se não tem algo que talvez eu não perceba, mas está colocando no lugar de Deus.
Talvez possa estar achando que é melhor, porque às vezes, né, a gente está focando em tanto uma coisa ou uma pessoa, né, talvez numa amizade, achando que é tudo aquilo e não é. Deus está falando hoje pra gente o quê? Não há nada melhor que ele, nada. Porque quando ele falou nada, ele falou nada, nada é nada, não tem, não tem, não é nada. Então, que quando o Senhor falou isso ao meu coração, eu fiquei já pensando e lembrando de tudo que eu vivi, que eu coloquei, né? Eu troquei, né? A presença dele por pessoas, por coisas, por momentos. E aí eu cheguei num ponto que eu entendi que nada daquilo me preenchia. Que é onde que eu fui parar? Sem nada, sem ninguém. E aí é onde que eu me deparei, né? Porque quando a gente troca o que é tudo pra gente, é onde a gente, né, a gente ainda fica sem nada e sem a presença. Mas quando a gente volta, né, se rende, se arrepende, reconhece que ele é tudo, ele nos recebe e ainda, né, nos abençoa, dando saúde, restaurando e dizendo ainda, né, que hoje a hora que ele falou comigo assim, nada é nada, tipo assim, não me troque por nada, mas o Senhor, ele não nos obriga, ele dá livre-arbítrio, lembra? Eu contei ontem, né, falando de soltar a mãozinha, tipo assim, o Senhor tá falando assim, por mais que você talvez venha um pensamento, uma voz querendo me colocar no lugar, né, tipo assim, colocar algo no meu lugar, colocar no lugar de Deus, ele tá dizendo, olha, eu já tô te avisando, não há nada melhor que eu. E não há nada melhor que a presença mesmo. Eu tenho vivido isso e eu falo, Senhor, eu não quero trocar a tua presença. E hoje, quando ele falou para mim, não há nada, e ele falou, nada é nada. E eu falei, nossa, tremendo. Por quê? Porque às vezes a gente, né, lembra das distrações, né, falta de foco, às vezes vem os presentes, lembra ontem do vídeo falando dos presentes? Às vezes vem os presentes, querendo dizer para você, às vezes, esquecer, mas o Senhor hoje está nos reforçando, dizendo para a gente viver até hoje, porque hoje pode vir as propostas para a gente, se a gente não vigiar, a gente acaba trocando, e aí o Senhor está falando, não há nada, nada. E aí eu falei, Senhor, forte isso, mas que eu possa estar atenta, né? Falei, Senhor, que eu possa estar atenta, porque eu não quero trocar a sua presença. E às vezes a gente não percebe, por isso que a gente tem que estar orando, vigiando, buscando, meditando na palavra, tendo intimidade com ele, porque pra gente não trocar, porque eu tava até conversando aqui com a minha irmã hoje, né, um pouquinho aqui, a gente falando sobre a palavra, e eu falei para ela que a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente está muito triste, que é uma portinha para a gente trocar o que é o melhor na nossa vida, que é Deus, que cuida de nós, e quando a gente está muito alegre, a gente tem que tomar muito cuidado, porque é nessas horas que o inimigo vem. Quando a gente está triste, ele vem querendo trazer coisa para tirar a nossa tristeza, para nos enganar, para dizer assim, olha aqui a alegria aqui. E quando a gente está muito feliz também, ele vai pegar aquele momento que a gente está com a nossa emoção, assim, nossa, hoje eu tô, mas nossa, hoje está tudo legal. E a hora que ele vem, sem você perceber, é aonde que você troca. Entende? Então, por quê? Porque fala das emoções, tudo está ligado nas nossas emoções. Então, quando o Senhor falou nada, e ele falou nada é nada, e falou bem assim mesmo, o Espírito Santo falou forte assim comigo, eu falei, já entendi. Então, assim, e aí é tipo ele dando uma alerta, pode vir qualquer coisa. Até no entanto, né, que ele fala que ele está com a gente em todo o tempo. Então, tá na luta? É ele. Tá na bonança? É ele. Entende? Tipo assim, não vai ter nada além, não adianta a gente querer achar que tem algo melhor, não, ou esquecer dele no momento, não, ele já tá dizendo, não há nada, ele já tá falando, não adianta nem querer, o melhor é ele, e ponto final. E aí eu falei, Senhor, é forte, mas eu também quero, né, lembrar, eu falando com o Espírito Santo, tem alguma coisa que eu tô colocando na frente, achando que é melhor? Me ajuda, me mostra, porque isso daí pode vir, lembra? Porque a gente tá inconstante. Ainda eu falo mais de mim, assim, porque eu falo do meu processo, e a gente, cada vez o nosso processo, ele vai nos afinando, vai nos lapidando, vai nos restaurando, né? Vai nos levando cada vez mais a ser a semelhança do Senhor. Então eu falei, Senhor,
me mostra, viu, Espírito Santo, se tem algo ainda que... Porque eu oro falando, Senhor, eu entrego tudo, a minha vida é sua. Mas eu falei, veja se tem alguma coisa que eu tô colocando no lugar. Porque quando ele falou hoje, nada é nada, eu falei, ai meu Deus, será que eu tenho colocado alguma coisa? Então, aquilo ali serviu de uma reflexão para eu também me fazer uma avaliação. E falei, Espírito Santo, me mostra. E ao mesmo tempo, já o Senhor avisando, olha, qualquer coisa que te oferecer hoje... Tipo assim, qualquer coisa que vir para querer roubar o meu tempo, tipo assim, trocar, ele já tá falando assim, não há nada, nada. E eu lembrei também da história de Esaú lá, que quando ele estava cansado, ele trocou a primogenitura dele por um prato de lentilha. Ou seja, trocou tudo por um prato, porque ele estava com fome. Então é assim, o inimigo ele vem nas horas, por isso que a gente tem que vigiar muito. A gente tem que estar orando e pedindo, Senhor, guarda minha vida, me dá discernimento, me dá entendimento, me mostra, me guia. Por isso que a gente não pode deixar brecha. Todo dia tá pedindo, Senhor, me perdoa, fecha alguma brecha. E por quê? Porque a primeira coisa que o inimigo vai é na mente. Então ele lança na mente, já vai te distraindo, colocando uma coisinha para ele entrar no lugar, porque ele quer tomar o lugar de Deus. Ele sempre quis ficar no lugar de Deus. Só que Deus tem o controle, mas nós temos que vigiar, porque até ir para o céu a gente vai estar numa caminhada aqui, cada dia... matando os leões aí, vencendo, mas todo vencer com Cristo é crescer com Ele. Então, vencendo e crescendo, vencendo e crescendo. E assim nós vamos para a eternidade. Que essa palavra fala fortemente ao seu coração. E lembre que tudo que vier hoje, né? A hora que você assistir esse vídeo, que você se deparar com essa mensagem, tudo que vier, não existe, que for fora, que não está na palavra, que não é de Jesus... Desconsidera, porque hoje ele está falando não há nada. É só Jesus na nossa vida. Que é tudo dele e por ele. Sem ele, nada nós podemos fazer. Então, que toda glória seja para ele. Eu vou fazer uma oração agora, vamos lá? Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigada, Senhor, por essa palavra e por o Senhor nos lembrar, Senhor, dizer que não há nada melhor que o Senhor, que a Tua presença, a gente ser guiada por Ti, Pai, e que nós possamos estar atenta, Pai, e que o Teu Espírito Santo nos ajuda, que nos mostra se tem algo, Pai, que nós estamos colocando no Teu lugar, que nós estamos achando que é melhor que o Senhor, Pai, nos mostra, Senhor, porque toda glória tem que ser para Ti, que nós possamos, ó Pai, realmente não só falar, mas a gente viver sabendo que é o Senhor que tem o controle, a direção é Tua, a nossa vida é Tua, Pai, que da mesma forma que o Senhor falou que não há nada melhor, Pai, que o Senhor possa encontrar o nosso coração assim, querendo todo o tempo, Pai, dizer que é o Senhor na nossa vida, é o Senhor que é. E assim, Pai, é meu coração grato e te peço, Pai, que o Senhor abençoe cada um, que cada um ao parar para assistir esse vídeo, Pai, possa fazer uma reflexão e se tiver algo, Pai, que está tomando o lugar de Ti, Pai, que possa ser incomodada pelo Teu Espírito Santo e já orar e falar, Senhor, toma a direção, eu quero o Senhor na minha frente, o Senhor é minha prioridade, eu não abro mão, o meu caminho é do Senhor e assim, Pai, o Senhor será toda a glória para Ti. O meu desejo é esse, Pai, que cada um, Pai, seja impactado, Pai, que se está hoje algo colocado no lugar da mesma forma que o Senhor fez, mesmo eu falando que o Senhor é a minha presença, eu parei para pensar se tem algo que eu estou colocando e não estou entendendo e tá tomando o Teu lugar, Pai. Não, eu não quero que ninguém tome seu lugar e nada, Pai, não é coisas, não é dinheiro, não é nada, Pai, eu quero a Tua presença e meu desejo é esse, que cada um também, Senhor, coloca o Senhor na presença e viva a Tua presença dizendo, o meu melhor é Deus, o meu melhor é Deus que me guia, é Deus que me leva a viver todas as bênçãos do dia e até a eternidade. Eu já te louvo e já te agradeço no nome que há poder, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Deus te abençoe, uma ótima tarde, se inscreva, compartilha e abençoe outras vidas. Tchau!